Inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil, traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. A confissão traz a posse. Norval Hayes. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2023. Capítulo 1. Falando coisas à existência. O Senhor me deu uma visão sobre o assunto de como os cristãos devem falar. Ele nunca dá as verdades todas de uma vez, porque não podemos aceitá-las. Então, ele começou a me ensinar sobre esse assunto há quase 20 anos. Eu tinha acabado de sair de uma igreja denominacional e não fazia ideia do que ele estava falando. Eu sabia que Deus havia me chamado para ensinar a Bíblia, mas ele me chocou quando ele se revelou a mim um dia e me instruiu. Norval, quero que você comece a ensinar a igreja, os meus filhos, a falar. Eu não sabia o que ele queria dizer com isso. Vendo o céu. Tive um vislumbre do céu 2 vezes. Eu não vi tudo, mas Deus me deu um vislumbre 2 vezes. Já vi o suficiente para saber que a maioria dos cristãos ficará surpresa quando chegar ao céu. Nesse momento, a verdade será inegavelmente aparente, porque a Bíblia quer dizer o que diz. Todas as promessas são nossas. Deus promete várias centenas de coisas na Bíblia. Apenas pense, existem centenas de promessas que nos pertencem, e mesmo assim, tropeçamos tentando curar uma pequena dor de cabeça. Todas as promessas pertencem ao cristão que crê. Se as recebemos ou não, é nossa escolha. Podemos desejar as promessas, mas precisamos fazer do jeito de Deus para obtê-las. Não há dúvidas de que Deus quer curar os crentes. Esta é uma das promessas que nos pertence. Muitos cristãos creem que Jesus poderia curá-los se quisessem. A grande notícia é que Ele quer. E Ele quer fazer isso agora. Mas a questão é, como pegamos nossa cura? Tem a ver com o que Deus me ensinou. Tem a ver com aprender a falar. Não fale sobre o monte. Naquele dia, conforme o Senhor me instruiu nessa área, Ele disse: Eu disse aos meus filhos na minha palavra que todo aquele que disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, Marcos 11, 23, mas meus filhos não obedecem a isso. Eles não falam com o monte, eles querem falar comigo sobre seus montes. Isso não está de acordo com as Escrituras. Deus não quer falar conosco sobre os nossos montes. Ele não tem nada a ver com os montes de qualquer forma. Deus não tem nada a ver com as nossas doenças. Ele não colocou doença nem qualquer outro tipo de aflição sobre os seres humanos. Os cristãos devem estar cientes de que, se algo vier para causar dano, isso não vem de Deus. Deus não nos impõe coisas para nos prejudicar. Ele é um Deus amoroso e cheio de graça. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. Este versículo em Tiago explica que somente as coisas boas vêm de Deus. Coisas boas descem do céu. O céu é outro mundo onde Deus vive. O céu é um mundo onde não há doença, não há cegueira, não há gripe, não há resfriados fortes. O céu é um mundo de perfeição. Se o céu é um mundo de perfeição, e nascemos de novo pelo sangue de Jesus e pelo Espírito de Deus, então nossos nomes estão escritos no céu. Somos cidadãos desse mundo celestial. O céu é outro mundo. É outro mundo real que existe.
Todos os outros planetas, todos os outros mundos desceram do céu pela boca de Deus. Deus falou planetas, estrelas, sóis e luas à existência. Deus fala coisas à existência. O universo inteiro veio à existência porque Deus o falou. Se os cristãos algum dia vão ter alguma coisa, eles precisarão falar as coisas à existência ou não as terão. Podemos ter algumas coisas, mas estou falando de coisas grandes, coisas como curas e milagres financeiros. Temos algumas coisas simplesmente pelo processo de aprendizado natural, porque somos seres humanos naturais vivendo em um mundo natural. Mas temos um espírito habitando em nossos corpos naturais que foi recriado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nossos corpos naturais. Ele quer que tenhamos sua natureza divina. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. E isso inclui aprender a fazer as coisas do jeito dele, o modo como ele instrui em sua palavra. Quero que você ensine os meus filhos a falar, Deus me disse. Eles não falam com os montes, eles querem falar comigo sobre os montes deles. Eu disse a eles, qualquer que disser a este monte, seja removido. Versão King James. A palavra qualquer significa qualquer pessoa. Qualquer um pode dizer, câncer, ei câncer, estou falando com você, você não pode me matar. Eu ordeno em nome de Jesus que você se aparte de mim, câncer. Ei câncer, você deve ir embora. Você precisa falar para que o câncer possa ouvir você. Eu ouço as pessoas dizerem, nós oramos, nós cremos e mesmo assim ele morreu. Vocês oraram? E a pessoa com câncer? Ela falou com o seu monte? Igrejas desfrutam do que o pregador prega. Se você precisa de um milagre físico, se está em uma situação de vida ou morte, você precisa ir a uma igreja onde o pastor creia na cura. Todo pregador recebe o que sai de sua boca, da mesma forma que Deus recebe o que sai da boca dele. Toda igreja, toda congregação, desfruta de tudo o que sai da boca do pastor. Você pode precisar verificar o seu pastor. O que ele prega é provavelmente o que você receberá de Deus, porque a maioria das pessoas que vão à igreja acredita no que o pastor diz. Se você tem problema de fígado e o seu pastor acredita que, às vezes, Deus curará algumas pessoas em algumas ocasiões, então é melhor encontrar outra igreja. Se não fizer, você morrerá. Se o seu pastor prega que Deus cura algumas pessoas em algumas ocasiões, o diabo sempre te dirá que você simplesmente é aquele que não está na vontade de Deus para ser curado. Você não pode deixar brechas para o diabo adicionar e sis, mas e talvez. Crer na palavra de Deus significa que não há mais dúvidas, porque você ou crê ou não crê. Não há meio termo. Capítulo 2. As primeiras coisas primeiro. Uma vez que uma pessoa aceita Jesus e se arrepende, o Espírito Santo vem para habitar com essa pessoa para sempre. O Senhor nunca a deixará nem a abandonará. O que Ele quer fazer é cear com você e você com Ele o tempo todo. A motivação número 1 de Deus não é te tornar rico, não é curar seu corpo, não é te dar um milagre. O fogo consumidor e o desejo número 1 de Deus, dentro dele, é ter um relacionamento com cada um de seus filhos. Deus quer que você se arrependa de seus pecados e aceite seu Filho, Jesus, como seu Salvador pessoal para que vocês possam viver juntos para sempre. Se qualquer paciente com câncer ou com lúpus se ajoelhar, não porque precise ser treinado ou instruído a fazê-lo, mas por conta própria, e adorar livremente a Deus, ele não morrerá dessa doença. Mas muitas igrejas não estão ensinando aos cristãos como adorar ao Senhor. Fui à igreja toda a minha vida e ninguém nunca me ensinou a adorar a Deus. Os 3 rapazes hebreus foram libertos da fornalha ardente porque se recusaram a dobrar os joelhos diante de um falso Deus. Ver Daniel capítulo 3. E se você apenas adorar a Deus todas as manhãs sem pedir nada ao Senhor, Ele te livrará. Adore-o primeiro. Entenda que Jesus não é simplesmente um Jesus do tipo, me dê.
É verdade que o Senhor suprirá todas as suas necessidades de acordo com as riquezas dele em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Mas ele não é apenas um Jesus do tipo me dê. Ele é um Deus que quer ser adorado antes de tudo. Os cristãos precisam aprender a colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Retorne ao seu primeiro amor e aprenda a adorá-lo. É muito simples aprender a adorar ao Senhor. Ajoelhe-se e diga a Ele que você o ama. Ou converse com Ele enquanto você está deitado em sua cama antes de se levantar todas as manhãs ou quando estiver tomando banho. Apenas levante suas mãos e adore-o. Você pede alguma coisa a Ele? Não, apenas adore-o. Você pode pedir coisas depois de adorá-lo. Meu ministério está envolvido em programas que alimentam as pessoas. Eu acredito em programas de alimentação. Na verdade, acredito que os programas de alimentação devem começar em casa, em nosso país. Não estou muito interessado em alimentar programas de ministérios que são criados para alimentar pessoas em outra nação, enquanto as pessoas em sua própria cidade natal estão morrendo de fome. Precisamos ser fiéis aos que estão em nossa própria cidade, estender a mão àqueles que não têm ninguém para ajudá-los. Eu estava orando um dia sobre nosso programa de alimentação e o Senhor me disse: nenhum ser humano, desde que Adão foi criado, nenhum jamais morreu de fome enquanto eles estavam me adorando e me servindo. Quando as pessoas se curvavam e me adoravam, as chuvas vinham e as frutas vinham e os campos de trigo floresciam. A maldição era retirada de seu solo. Se o povo da Etiópia, onde milhares e milhares de pessoas morreram de fome, voltasse seu coração para Deus, Ele abençoaria sua terra. Anos atrás, eles amavam o Senhor. Anos atrás, o povo da Etiópia caminhava até Jerusalém para adorar a Deus. O coração de Deus vai para um povo que se sacrificará para adorá-lo. No livro de Atos, capítulo 8, um anjo falou com Filipe e o orientou a ir para Gaza no deserto. E lá, andando em uma carruagem, estava um eunuco que servia sob o comando de Candace, a rainha da Etiópia. Enquanto viajava, ele lia as escrituras do livro de Isaías. A Bíblia diz que este eunuco veio a Jerusalém para adorar. Embora não entendesse completamente a escritura, ele sabia o suficiente para adorar e ler a Bíblia. Ele sabia que era a coisa certa a se fazer. Quando Felipe perguntou ao eunuco se ele entendia as escrituras, o eunuco respondeu: como posso entender a menos que alguém me ensine? Então Felipe subiu na carruagem e explicou completamente ao eunuco sobre Jesus e o plano de salvação. O eunuco confessou com a sua boca que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. A explicação foi tão clara que, quando passaram por uma lagoa, o eunuco estava pronto para ser batizado. Quando saíram da água, Filipe desapareceu. O Senhor o tinha transportado para outra cidade. Ambos esses homens obedeceram a Deus. É incrível o que Deus fará por aqueles que obedecem e o adoram. Não podemos sair por aí tentando fazer com que Deus se encaixe em nossa abordagem a Ele. Devemos estudar a Bíblia e aprender como podemos agradar ao Senhor. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer para agradar ao Senhor Jesus Cristo? Você pertence a Jesus agora. Você não pertence mais ao diabo. Então estude a Bíblia para ver o que pode fazer para agradá-lo. Você descobrirá, antes de tudo, que pode agradá-lo ao adorá-lo. Você pode aprender isso com os 10 mandamentos. A palavra nos diz que devemos amá-lo com todo o nosso coração, mente, alma e força. Ver Marcos capítulo 12, versículo 30. Aprendendo a ser um doador. A próxima coisa que você descobrirá que agrada a Deus é que um cristão seja um doador, amando o próximo como a si mesmo. Jesus explicou que o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Alguns anos atrás, Deus falou com um homem chamado Jack para pegar suas próprias despesas e viajar com seu ministério por 6 semanas. Ele deveria se sentar na primeira fila em todos os cultos e observar o trabalho do Espírito Santo. Ele fez isso. Ele veio e viajou comigo
sentou-se na primeira fila e ouviu cada palavra. Ele começou a colocar a verdade dentro dele. Jack não hesitou em doar seu tempo e dinheiro para aprender sobre a obra do Espírito Santo. O ministério de Jack foi em Cleveland, Tennessee, por cerca de 3 anos. Ele passou horas e horas ministrando aos desamparados, aos oprimidos da sociedade. Eu o vi ajudar a libertar as pessoas por meio da palavra de Deus. Chamei-o de Hospital Espiritual de Deus. 14 daqueles a quem ele ajudou matricularam-se em nossa faculdade bíblica. 14 em um ano. Eram pessoas abatidas que não tinham mais ninguém para ajudá-las. Elas precisavam receber treinamento intenso. Eu respeito o ministério de Jack. É preciso um tipo especial de amor, um tipo especial de doação para ministrar aos párias da sociedade. Respeito Jack porque ele dedicou seu tempo, semana após semana, para ensinar e treinar pessoas com as quais ninguém mais se importava. Sim, ajudar as pessoas oprimidas requer mais do que oração. As pessoas devem receber treinamento intenso, para aprender a andar na plenitude de vida para a qual Deus a chamou. Esse treinamento exige atenção total, porque o diabo usará todos os truques possíveis para desviar a atenção de alguém longe da palavra de Deus. Holly, que canta nos meus cultos, tem ouvido minhas pregações todos os dias desde que nasceu. Você pode perceber que ela tem a palavra dentro dela. Eu não a dei a ela. Ela a recebeu e está enraizada profundamente em seu interior. Depois de cantar, ela sempre se senta na primeira fileira e ela faz isso o tempo todo. É por isso que Deus pode usá-la. Ela é ungida e chamada por Deus. Ela é generosa. Ela está disposta a se doar. Holly pode cantar uma canção simples e o Espírito Santo começa a trabalhar na congregação. 2 anos atrás, quando estávamos em Honolulu, falei em uma pequena igreja com cerca de 23 pessoas. Fiz o convite e uma mulher se apresentou. Comecei a orar por ela, mas o Senhor me deteve. O Senhor me disse: chame Holly para ministrar uma música a ela. Eu disse a ela: o Espírito Santo quer que você venha aqui e cante uma canção para esta mulher. Toda vez que peço para ela fazer algo assim, ela nunca questiona, nunca hesita. Ela nunca diz uma palavra, ela simplesmente faz. Ela começou a cantar e eu observei enquanto o Espírito Santo veio sobre a mulher e ministrou a ela. Ela foi curada ali mesmo e soluçou e soluçou. Então, as bênçãos que ela estava recebendo começaram a fluir para a congregação e tocaram todos ali. Tudo porque uma jovem estava disposta a se doar com seus talentos. É imperativo que os cristãos aprendam o que agrada ao Pai. 2 áreas em que podemos começar a agradar a Deus são em nossa adoração e em nossas doações. Capítulo 3. Todas as promessas são nossas. Nenhuma palavra falhou de todas as suas boas promessas que fez por intermédio de Moisés, seu servo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, parte B. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, Jesus, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Se você abrir sua boca e reivindicar seus direitos em Cristo Jesus, você viverá uma vida abundante. Certa tarde, quando estava realizando uma reunião em Cleveland, Tennessee, eu estava lendo em meu quarto e o Senhor me disse: todas as minhas promessas são suas. Conte à igreja, filho, todas as promessas. Eu disse: como posso transmitir isso a eles, Senhor? Então, por que não as temos? Se Deus disse que todas as promessas são nossas, por que os cristãos não têm todas as promessas? Porque precisamos tirá-las do diabo. Se você não tem o suficiente de alegria em sua vida, precisa tirá-la do diabo. O Espírito Santo tem alegria. Ele pode fazer você cair no chão de tanto rir e te encher com a alegria dele. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. João capítulo 15, versículo 11.
Não podemos julgar Deus. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. Este pequeno versículo destruirá a maioria das doutrinas da igreja. O Senhor realmente quer dizer que podemos ter todas as coisas que pedimos em oração? Mas Norvel, eu conheço alguém que acreditou e não recebeu. Não existe crer em algo e não receber de Deus. Nunca existiu. Se você acha que é possível crer e não receber, então você não entende o versículo em primeiro lugar. Você foi enganado junto com todos os outros que falham em receber o que pedem de Deus. As pessoas dizem: nós oramos, nós cremos e o Senhor não fez. Nenhum ser humano na criação jamais creu em Deus por algo e não conseguiu. Você não pode julgar a Deus e não pode julgar a palavra pelo que aconteceu com alguém que você conhece. Não somos inteligentes o suficiente para julgar a Deus. Quando Deus disser, simplesmente creia. Deus disse que se você crê, você receberá. Se você quer ser curado, o Senhor tem poder de cura. Essa é uma das promessas dele. O poder de cura dele é seu. O Senhor quer manter esse poder de cura fluindo através de seu corpo por meio do que você diz. O que você deve fazer se recebeu a oração para ser curado? Você deve dizer: obrigado, Jesus, por me curares. Só quero confessar que tu és o meu curador pessoal e sei que estás me curando agora. Quando você confessa que o Senhor está te curando agora, Ele está. Se você não disser que Ele está curando você agora, então Ele não está. Você pode obter o poder de cura fluindo através de seu corpo por um curto período de tempo se a unção vier sobre alguém e fluir para você. Mas, mesmo depois disso, você deve dizer: obrigado, Senhor, por me curares. Obrigado porque o teu poder de cura está fluindo por todo o meu corpo, em nome de Jesus. A chave é dizer continuamente essas coisas com a boca. Continue a falar à existência o que você precisa. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler D. Johnson, Andrew Womack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal,
pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. Capítulo 4. Fale com um monte. Quando o Senhor me disse para ensinar seu povo a falar, eu mesmo não sabia o que ele queria dizer. Eu disse: "O que queres dizer com ensinar o teu povo a falar?" Ele disse: "Você já ouviu alguém manter uma conversa com a gripe?" Eu disse: "Não, Senhor. Nunca ouvi ninguém conversar com a gripe. Nunca ouvi ninguém conversar com câncer. Nunca ouvi ninguém conversar com o problema de fígado. Nunca ouvi ninguém conversar com seus montes." O Senhor me disse que as coisas que estão erradas com os cristãos são seus montes, seja doenças ou aflições de qualquer tipo. Talvez você tenha buscado a sua cura por um longo tempo, se perguntando como pode fazer para Deus te curar. Você pode aprender como fazer isso do jeito de Deus. Você pode ser curado falando com os seus montes, dizendo a eles para serem removidos. Não está funcionando. Há alguns anos, eu estava ministrando em um encontro de homens de negócios do Evangelho Pleno em Indianópolis, Indiana. Eu tinha ministrado uma sessão à tarde para uma de suas convenções. Quando terminei a ministração, fechei minha Bíblia e saí do auditório. Acabei de sair do salão de festas e estava indo em direção ao saguão. Ouvi uma mulher atrás de mim dizer: "Senhor Hayes, eu não acredito no que você ensina." Eu parei e me virei. Lá estava uma mulher de meia idade, bem vestida. Eu respondi: "Ah, é mesmo?" "Não acredito no que você ensina," ela repetiu, "porque não é verdade." "Vamos fazer um acordo? Se você me disser o que eu ensinei errado esta tarde que não estava na Bíblia, primeiro vou pedir desculpas a Deus. Então amanhã à tarde pedirei desculpas à convenção inteira quando eu ensinar. Vou dizer a todos lá que sinto muito. Em seguida, vou pedir desculpas a você e dizer que lamento, porque Deus me chamou para ensinar a Bíblia e isso é o que eu faço." Então eu pedi a ela que me dissesse qual parte do ensino que eu havia dado naquela tarde não estava na Bíblia. Ela gaguejou por um momento e disse: "Não sei." Eu disse: "Você não sabe? Você me parou e fez esta declaração ousada e agora você não sabe?" Ela respondeu: "Bom, o que eu quero dizer é que as coisas que você ensina não funcionam." Eu respondi: "Então agora você está me dizendo que não tem certeza se é ou não da Bíblia, mas você está dizendo que não funciona. Se for assim, então você está dizendo que a Bíblia não funciona." Isso pareceu deixá-la ainda mais perturbada. Finalmente, ela conseguiu explicar por que estava me dizendo essas coisas. Era porque o marido dela morreu aos 41 anos de câncer. Ela disse: "Nós oramos e muitas pessoas também oraram. Todos nós acreditávamos que ele receberia sua cura, e ele até acreditava que o Senhor iria curá-lo. Até o momento em que ele deu seu último suspiro, ele acreditava em Deus por sua cura, mas ele morreu." Depois de uma pausa, ela olhou para mim e acrescentou: "É por isso que não acredito no que você prega." Sinalize para ela. Enquanto ela dizia isso, o Senhor falou ao meu espírito e disse: "Sinalize para ela. Ela está no caminho errado. Sinalize para ela com a verdade das Escrituras." Existem muitos cristãos que têm aflições e doenças ou são bofeteados por coisas que Deus não pretendia que tivessem. Isso não significa que eles não sejam bons cristãos. Significa simplesmente que eles estão no caminho errado. Eles precisam ser sinalizados e direcionados para a estrada certa. Se eu puder mostrar a eles o caminho da verdade, isso mudará suas vidas. Observe que a mulher que me interrompeu após a reunião
continuou dizendo que acreditava que o Senhor iria curar o seu marido. Mas a verdade é que Deus não vai curar ninguém. Portanto, sua crença não era bíblica. Quando sua crença não é bíblica, você não chama a atenção de Deus. Você pode orar e orar, mas Ele não fará nada. O Senhor não vai curar ninguém. O Senhor já te curou. Jesus tem as marcas nas costas para provar que pagou o preço. Cabe a cada cristão aceitar Jesus como curador. Você deve falar como se Ele fosse o seu curador e como se Ele estivesse curando você agora. Esta é a responsabilidade de todo crente. Levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Uma oração que diz: estou tentando crer de uma maneira que possa fazer com que Deus se decida a ter misericórdia suficiente para entrar nesta sala e curar esta pessoa. Não é bíblica e não terá resultados. O Senhor me instruiu a sinalizar para esta senhora porque ela estava no caminho errado. Perguntei-lhe se ela estava com a Bíblia. Ela estava. Eu disse: abra sua Bíblia em Marcos 11, 23. Depois que ela localizou o versículo, eu disse: agora você acredita em Jesus, não é? Sim, eu amo o Senhor e creio em Jesus, disse ela. Então eu disse a ela: neste versículo, Jesus está dizendo: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Então eu disse: vê, aí está você. Ela balançou a cabeça. Ver o quê? Não vejo nada. Ela ainda não havia feito a conexão entre este versículo e a morte prematura de seu marido. Então eu a levei de volta às últimas 4 palavras do versículo 22, onde Jesus disse: tende fé em Deus. Então eu perguntei a ela: você sabe o que Deus é para você? Deus é a Bíblia. João capítulo 1, versículo 1 nos diz: a palavra era Deus. Deus era a palavra. Deus é a palavra, e Deus sempre será a palavra para sempre e para sempre. O Salmo 107, versículo 20, nos diz que Deus enviou sua palavra para curar. Deus nos deu Jesus e Ele nos deu as Escrituras para nos curar. Quando Jesus diz para termos fé em Deus, Ele também quer dizer que tenhamos fé na Bíblia. Personalizando as Escrituras. Mesmo depois de apontar esses versículos para essa mulher, pude ver que ela ainda não entendia a conexão. Aprendi ao longo dos anos que posso ensinar e ensinar, mas as pessoas nunca receberão ajuda permanente a menos que eu consiga que repitam para mim o que estou ensinando. Mesmo assim, pode levar dias para que compreendam a verdade da lição. Eu sabia que esta senhora precisava me dizer o que eu estava ensinando a ela. Finalmente, o Senhor me disse: use o nome dele, use o nome do homem. Então eu perguntei a ela: qual era o nome do seu marido? Vamos supor aqui que o nome dele era John Smith. Eu perguntei a ela se ela acreditava que a Bíblia foi escrita para todo crente. Ela me assegurou que sim. Se você acredita que a Bíblia é para todos, gostaria de te ensinar como personalizar as Escrituras. Vou ler o versículo novamente. Eu disse a ela: vou deixar de fora algumas palavras e vou inserir o nome do seu marido em seu lugar. Pois em verdade te digo a John Smith, que John Smith dirá a este câncer: seja removido e seja lançado no mar. Quando eu disse o nome do marido dela e a palavra câncer, finalmente consegui a atenção dela. Ela deu um passo para trás e olhou para mim com choque e surpresa em seu rosto. Senhora Smith, deixe-me fazer uma pergunta. Você já ouviu seu marido falando com câncer e dizendo: seja removido? Não, senhor, ela respondeu. Então ela ficou calma. Ela não tinha estado calma até aquele momento.
Ela estava zangada, estava com raiva de mim. Agora, com uma voz suave e gentil, ela disse: "Não, Sr. Hayes, eu nunca ouvi meu marido falando com câncer." Eu disse: "Consegue ver? Você vê a verdade nesta escritura?" Ela disse: "Sim, eu vejo." Então ela acrescentou: "Você quer dizer que faltava apenas um versículo para a cura do meu marido?" Eu respondi: "Eu não sou o juiz do seu marido, não sou juiz de nada. Deus não me fez um juiz. Deus é o juiz. A palavra de Deus não precisa ser julgada. A palavra tem o seu próprio valor. A palavra permanece nas piores circunstâncias desta terra. A palavra de Deus falará alto e forte, com beleza e luz e com vitória sob quaisquer circunstâncias, se tivermos uma fé inabalável. E somos solicitados a simplesmente obedecer às palavras do Senhor Jesus Cristo." Esta querida viúva começou a chorar. "Apenas um versículo da Escritura e meu precioso marido poderia estar vivo agora. Agora!" disse ela. A senhora Smith estava certa. Um versículo da Escritura pode salvar sua casa. Um versículo da Escritura pode salvar sua família. Um versículo da Escritura pode salvar sua vida. Conhecer a palavra de Deus é muito importante. A Bíblia nos foi dada como um salva-vidas. E Jesus é o doador da vida. Depois que a senhora Smith conseguiu recuperar a compostura e falar novamente, ela se tornou uma das mulheres mais doces que já conheci. Ela me pediu para perdoá-la e eu assegurei-lhe que a perdoei. Novamente, eu disse a ela: "Consegue ver?" Ela respondeu: "Se meu marido tivesse feito isso, se tivesse obedecido a Jesus e à palavra, ele ainda estaria vivo, não estaria?" Eu disse: "Sim, estaria. Por que não? O câncer teria que desaparecer. Não poderia ter ficado." Amaldiçoando as raízes. Isso é o que Jesus me explicou sobre a minha filha Zona, quando ele me levou em espírito para o céu e me ensinou sobre os tumores no corpo de Zona. Eu havia orado por 5 anos e os tumores não haviam desaparecido. O Senhor me ensinou no céu como orar sobre isso. Ele disse: "Se você amaldiçoar as raízes desses tumores no corpo de sua filha, eles morrerão e desaparecerão. Isto é, se você crer e não duvidar." Ele disse: "Agora, não duvide de mim, filho. Não duvide de mim. Se você os amaldiçoar em meu nome e falar com eles e ordenar: saiam do corpo da minha filha. Se você crer e não duvidar, eles desaparecerão." Antes de partir, ele me lembrou: "Amaldiçoe as raízes deles, assim como eu amaldiçoei as raízes da figueira." É por isso que digo que Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22 e Marcos capítulo 11, versículo 23 são meus versículos favoritos. Jesus é a verdade e nada além da verdade. Quando Jesus me diz algo, eu creio. "E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E logo a figueira secou. E quando os discípulos viram isso, eles se maravilharam, dizendo: Quão cedo a figueira secou? Jesus respondeu e disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se disserdes a este monte: se tu removido e seja lançado ao mar, será feito, e tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Mateus capítulo 21, versículos de 19 a 22. Porque em verdade vos digo que, qualquer que disser a este monte, ser removido e seja lançado no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que as coisas que ele diz acontecem, ele terá tudo o que disser. Marcos 11, 23, versão King James. Estes versículos me dizem que devo dizer. Devo crer, mas também devo dizer. Diga e reivindique. Atualmente, há vários evangelistas viajando pelo país que estão dizendo: aí estão eles, são aqueles do grupo Diga e Reivindique. Pessoalmente, eu gostaria de ser o presidente do grupo Diga e Reivindique. Eu lancei meu nome na urna para presidente. Estou satisfeito
por ser membro do grupo Diga e Reivindique. Posso provar pelas Escrituras que se você não disser e não reivindicar, você não receberá. E quando as pessoas menosprezam essa verdade, isso me perturba. Só porque um pregador pode pregar um bom sermão, não significa que um cristão deva acreditar em tudo que o pregador diz. Só porque um evangelista se veste bem e tem boa aparência, não significa que ele esteja pregando a verdade. Se ele zombar da Bíblia e das verdades bíblicas, você terá de pagar por isso. É vital para o cristão ler a Bíblia e descobrir a verdade por si mesmo. Minha advertência é que sejamos tão espertos quanto a vaca velha, que tem bom senso para comer o feno e deixar os gravetos. Não existem pregadores perfeitos. Não há ser humano perfeito, exceto Jesus. Se o pregador disser algo contrário à palavra de Deus, simplesmente desconsidere. Aceite as coisas boas que ele diz, mas se ele menosprezar os versículos, que ele pode não entender, não aceite o que ele está dizendo. Você pode aprender a comer o feno e deixar os gravetos. Então, quando ouço relatos de pessoas tirando sarro de nós, como o bando Diga e Reivindique, eu as ignoro. E continuo obedecendo a palavra de Deus e falando com os montes e amaldiçoando as raízes. Faça um inventário do seu corpo. Se você disser a este câncer: "Ei, câncer, estou falando com você. Retire-se do meu corpo em nome de Jesus. Você não pode viver em mim. Você não pode me matar. Você nem mesmo pode permanecer em meu corpo. Vá para as profundezas do mar, em nome de Jesus." E se você crer e não duvidar, o Senhor disse que isso será feito. Faça isso todos os dias. Claro, isso não se aplica apenas ao câncer. Você pode fazer um inventário do seu corpo. Algumas pessoas podem ter uma longa lista de coisas que estão erradas com elas. Faça cópias desta lista e coloque uma em cada cômodo da casa. Várias vezes ao dia, fale com essas aflições e ordene que sejam removidas do seu corpo. Depois de falar com as aflições, agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, por removeres as infecções do meu sistema sanguíneo. Obrigado porque meu sangue está normal em nome de Jesus. Qualquer coisa que esteja errada com você pode ser seu monte, e você deve aprender a falar com ele. Pode ser que sua conta bancária esteja vazia. Se há áreas em sua vida que não estão dentro da vida abundante que Jesus prometeu, João capítulo 10, versículo 10, você precisa aplicar esse ensinamento a essa área e fazer algo a respeito. As bênçãos não são automáticas. As bênçãos de Deus não virão sobre você automaticamente. Se você está esperando por uma bênção financeira ou por uma cura física, está esperando por muito tempo. Por que você não fala com o diabo sobre o seu dinheiro se estiver quebrado? Diga: "Diabo, eu deveria estar vivendo a vida abundante. Satanás, eu tenho autoridade sobre você. Jesus disse que eu posso te amarrar. Portanto, eu estou amarrando você para que não possa se opor ao meu dinheiro. Ordeno que você solte o meu dinheiro em nome de Jesus." Em seguida, você fala com o dinheiro que Deus tem para você. Deus tem uma determinada porção de bênção financeira para você. Por que você não fala com ela para que ela se torne realidade? Ordeno que o meu dinheiro venha para mim, o suficiente para pagar todas as minhas contas e milhares de dólares sobrando para divulgar o Evangelho e comprar o que minha família precisa. Algumas pessoas apenas dirão centenas de dólares, mas algumas não dirão nada. Por que isso acontece quando Deus tem ajuda para você? Seja engrandecido o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Salmos capítulo 35, versículo 27, parte B. Pois vós conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, embora fosse rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Esses versículos mostram claramente que não é a vontade de Deus que seu povo seja atingido pela pobreza. Deus deseja que usemos esse princípio em todas as áreas de nossa vida. Você pode falar para a confusão ir embora.
Espírito de confusão, vá embora de mim. Você não pode habitar em minha mente. Confusão, você deve sair de mim. Eu ordeno que você seja removida em nome de Jesus. Estou falando com você, espírito de confusão. A confusão não é de Deus. 1 Coríntios 14, versículo 33 diz: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Não importa qual seja o monte, se ele estiver fora da vida abundante que Jesus planejou para você, ordene que ele vá embora. Você não tem razão para suportá-lo. As poucas escrituras que mencionei aqui podem enfrentar todas as obras do inferno. 2 ou 3 escrituras são suficientes. Você não precisa memorizar toda a Bíblia. Apenas aprenda a falar com o monte. Fale com ele e veja-o desaparecer. É algo que você precisa aprender a fazer por si mesmo. Faça você mesmo. Porque tenho falado com os montes há anos, as pessoas querem que eu fale com os montes delas por elas. Você sabe como fazer isso, Norvel? Por favor, fale com minha montanha para mim. Elas dizem. Mas tudo o que eu posso fazer, você pode fazer. Todo cristão pode aprender a falar com os montes. A Escritura diz: se tiverdes fé e não duvidardes, vós fareis. Vós fareis, vocês farão. Não sou eu fazendo isso por você. Não é ninguém mais fazendo isso por você. Se você falar com sua montanha, ela será removida. O Senhor cumprirá sua palavra por você, assim como ele fará por mim. Comece a falar hoje como o Senhor gostaria que você falasse, como o filho de um rei que você é. Conclusão. Deus deseja que seus filhos aprendam a falar. Aprender a falar com as montanhas em suas vidas e ordenar que sejam removidas, amaldiçoar as raízes de doenças para que elas morram, falar coisas à existência da mesma forma que Deus faz. Quando os cristãos aprenderem a falar, eles terão a vitória e viverão a vida abundante que Deus prometeu. Chegamos ao final de mais um livro. Se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo também e deixe o seu comentário. Pessoal, e um recado importante. Primeiro, inscreva-se lá no nosso canal 2, que a gente está quase batendo 1000 inscritos. Se inscreva lá, nós vamos ter muitas outras confissões do Pastor Chris e também de Rick Renner, Kenneth Hagin. E a segunda coisa é, se você ainda não se inscreveu na Escola de Fundação do Pastor Chris, inscreva-se. O link está aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. É de graça. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fim do livro. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!